Ele deu o cavalo mais magro como pagamento ao fazendeiro pobre. Depois se arrependeu. O fazendeiro rico olhou para o animal e riu. Era o cavalo mais magro, mais fraco, mais insignificante que ele já tinha visto na vida. Aceitou como pagamento porque achou que estava levando vantagem. 3 anos depois, ele estava de joelhos pedindo para comprar o animal de volta. E o preço que ouviu fez ele empalidecer. Ele deu o cavalo mais magro como pagamento ao fazendeiro pobre. Depois se arrependeu. O sertão do Piauí tem uma lógica bem própria que quem não nasceu lá demora para entender. É uma terra de aparências enganosas, onde o que parece fraco muitas vezes carrega uma força que o olho apressado não consegue enxergar. A terra rachada no agosto parece morta, mas guarda embaixo dela as sementes que vão explodir em verde quando a chuva chegar. O homem calado na feira parece sem importância, mas é ele quem sabe o nome de cada animal, cada capim, cada sinal no céu que anuncia o tempo. Seu Benedito Alves Ferreira tinha 62 anos, uma fazenda de 200 hectares herdada do pai, e a reputação consolidada de homem que sabia fazer negócio. Não era crueldade, pelo menos não a crueldade gratuita. Era aquela frieza calculada de quem aprendeu desde cedo que sentimento e comércio não combinam, que na hora de fechar um trato, o que vale é o número, não a história por trás dele. Zé do Barro, como todo mundo chamava José Raimundo dos Santos, tinha uma situação diferente. 38 anos, uma propriedade de 22 hectares na beira do riacho. A maior parte do ano com a terra seca que não dava para plantar nada que prestasse. Tinha 3 filhos, uma esposa chamada Lindalva, que carregava o peso da casa nas costas sem reclamar, e uma dívida com seu Benedito que estava crescendo há 2 anos com juros que ele mal conseguia acompanhar. A dívida tinha origem numa seca. A de 2 anos atrás, quando o riacho secou completamente pela primeira vez em 20 anos, e o que Zé do Barro tinha plantado virou pó antes de poder colher. Ele foi até seu Benedito pedir emprestado para comprar ração para os animais e comida para os filhos. Seu Benedito emprestou, com juros de quem empresta, sabendo que quem pega não tem como pagar fácil. No dia em que Zé do Barro apareceu na fazenda de seu Benedito para acertar as contas, trazia consigo o que tinha para oferecer. Uma quantia em dinheiro que ele havia juntado, vendendo o que podia, e um cavalo. Não era qualquer cavalo. Era o Faísca, um animal que havia chegado às suas mãos 3 anos antes numa troca, ainda potro, e que Zé do Barro havia criado como se fosse da família. Mas o Faísca estava passando por um período ruim, uma parasitose que o veterinário do município tinha diagnosticado há 2 meses, que já estava sendo tratada, mas que havia deixado o animal com as costelas aparecendo, o pelo sem brilho, os olhos com aquela opacidade que faz um cavalo parecer velho antes da hora. Seu Benedito olhou para o animal com o escárnio discreto de quem não precisa demonstrar o que está pensando, porque o pensamento já está na expressão. Isso aqui mal aguenta chegar no curral, disse ele. Ele está em tratamento, respondeu Zé do Barro, e a voz saiu firme de um jeito que custou esforço manter. É questão de tempo. O bicho tem sangue bom. Seu Benedito, você vai ver. Seu Benedito fez as contas em voz alta, descontou o dinheiro, avaliou o cavalo em um valor que era talvez 1/5 do que o animal realmente valia mesmo naquela condição, e anunciou que ainda sobrava uma diferença que Zé do Barro podia pagar depois. Zé do Barro aceitou. Não tinha escolha. Fica até o final. O que aconteceu com esse cavalo nos 3 anos seguintes vai te surpreender. Lindalva soube quando o marido chegou em casa sem o Faísca. Não precisou perguntar. Viu na posição dos ombros dele, naquele jeito de descer do animal que havia trazido de volta, como se cada movimento custasse alguma coisa.
Ela colocou o jantar na mesa sem dizer nada, esperou os filhos dormirem, e aí perguntou. Zé do Barro contou. Lindalva ouviu sem interromper. O Faísca vai se recuperar, disse ele no final. Eu sei que vai. Eu sei que você sabe, respondeu ela. Era uma conversa de casal que vive junto há tempo suficiente para saber quando as palavras são sobre o cavalo e quando são sobre outra coisa. Do lado de seu Benedito, o Faísca foi para o pasto dos animais fracos, aquela área separada onde ficavam os que estavam doentes ou velhos e que seus funcionários chamavam de o cemitério, sem malícia, só como descrição. A ideia era que o animal se recuperasse o suficiente para ser vendido ou usado para serviço leve. O que aconteceu foi diferente. O tratamento que Zé do Barro havia começado continuou, porque os remédios já estavam no organismo do animal, e o veterinário que seu Benedito chamou para avaliar recomendou manter. Em 3 meses, o Faísca começou a mudar. Não foi uma transformação gradual e discreta. Foi uma das transformações que fazem as pessoas pararem e olharem de novo, aquele tipo de mudança que faz questionar o que você viu antes. O pelo voltou com um brilho que seus funcionários mais velhos disseram não ter visto em animal assim. A musculatura voltou de uma forma que parecia impossível para um bicho que havia estado naquela condição. E a movimentação do animal, a forma como ele se deslocava pelo pasto, tinha alguma coisa que chamava a atenção. Romildo, o capataz de seu Benedito há 15 anos, foi o primeiro a dizer em voz alta o que todo mundo estava pensando. Patrão, esse cavalo que o senhor pegou do Zé do Barro tem sangue de campeão. Seu Benedito foi ver com os próprios olhos. Você já fez um negócio que pareceu ótimo no começo e depois se arrependeu? Conta nos comentários. O que ele viu no pasto naquela tarde era um animal diferente em tudo do que havia chegado meses antes. O Faísca era grande, o tipo de grande que só aparece em animais com genética fora do comum, com aquela proporção específica entre cabeça, pescoço e corpo que os entendidos reconhecem imediatamente. Os movimentos eram fluidos com uma precisão que não se treina, que vem do sangue. Seu Benedito mandou chamar um avaliador de Teresina. O homem chegou 2 dias depois. Passou uma tarde inteira com o Faísca, fez testes que seu Benedito não entendeu completamente, mas acompanhou com atenção crescente. E ao final, sentou na varanda para dar o laudo. Onde o senhor arranjou esse animal? Perguntou o avaliador antes de dizer qualquer número. Negócio, respondeu seu Benedito. Bom negócio, disse o avaliador, e deu o valor. Seu Benedito ouviu o número e ficou quieto por um momento que durou mais do que deveria. O Faísca valia 8 vezes o que ele havia pago por ele. E isso sem considerar o potencial de reprodução, que o avaliador havia identificado como excepcional. Naquela noite, seu Benedito ficou sentado na varanda por um tempo longo, olhando para o escuro do sertão, pensando em Zé do Barro, pensando no cavalo magro que havia recebido como pagamento parcial de uma dívida e que havia se revelado o melhor animal que pisava em sua propriedade. Pensou também, e isso era mais incômodo, em como havia avaliado o animal, enquanto havia cobrado pela diferença da dívida, em como havia olhado para aquele homem com a condescendência de quem acha que está fazendo um favor aceitando o que o outro tem para oferecer. Não era um homem dado a arrependimento, mas naquela noite, alguma coisa parecida com isso ficou sentada com ele na varanda. Nos meses seguintes, a fama do Faísca foi crescendo. Seu Benedito participou de algumas mostras regionais, primeiro por curiosidade, depois com a seriedade de quem percebe que tem algo extraordinário nas mãos. O animal ganhou. Não ganhou com facilidade apertada. Ganhou com aquela margem que faz os juízes e os espectadores entendidos ficarem quietos por um segundo antes de começar a conversar. As ofertas de compra começaram a chegar. Seu Benedito recusou todas.
não por apego sentimental, que não era o seu estilo, mas porque havia entendido que o Faísca valia mais do que qualquer oferta que havia recebido até então, e que a paciência que ele havia sempre aplicado nos negócios com os outros precisava ser aplicada agora, quando o negócio era com ele mesmo. Zé do Barro soube da fama do Faísca pela fofoca natural do sertão, que corre mais rápido que carro em estrada boa. Soube pelas conversas na feira, pelas menções nas rodas de chimarrão na cidade, pelo jeito que as pessoas falavam do cavalo do seu Benedito, com aquele tom específico de admiração que os sertanejos reservam para o extraordinário. Não disse nada para Lindalva por um tempo. Ficou carregando aquilo sozinho, aquela mistura de orgulho e dor, que é saber que você criou algo que agora pertence a outro. Quando finalmente contou, ela ouviu. Ficou quieta por um momento e disse: "O Faísca sempre foi bom. Você sempre soube." "Eu sabia", disse ele. "Então tá bom", disse ela, com aquela capacidade que ela tinha de encerrar as coisas que não tinham mais o que ser ditas. Mas não estava completamente bom, e os dois sabiam. Foi quando a virada aconteceu. Num torneio em Picos, o Faísca teve uma performance que o avaliador que havia feito o laudo meses antes descreveu depois como a melhor que havia presenciado em 20 anos de trabalho com cavalos. Um homem de São Paulo, que estava na plateia, criador de cavalos de alto padrão, ligou para seu Benedito no dia seguinte com uma proposta que era mais dinheiro do que seu Benedito havia visto num único negócio em toda a vida. Seu Benedito disse que ia pensar. Pensou por 3 dias. E no final dos 3 dias, chegou a uma conclusão que surpreendeu a si mesmo mais do que surpreenderia qualquer outra pessoa. Ele não queria vender o Faísca para aquele homem de São Paulo. Não porque o preço fosse ruim, era um preço excelente. Mas havia algo que incomodava, algo que ele não sabia nomear direito, mas que estava lá, uma espécie de conta que ainda não estava fechada. Numa manhã de terça-feira, seu Benedito mandou um recado para Zé do Barro. Queria conversar. Zé do Barro chegou na fazenda de seu Benedito no fim da tarde, com aquela postura de quem vem para um encontro sem saber o que esperar, mas que não vai chegar curvado de qualquer jeito. Seu Benedito mandou servir café na varanda e os dois ficaram sentados por um momento sem falar, olhando para o pasto onde o Faísca pastava com aquela presença que havia se tornado impossível de ignorar. "Eu sei o que você está pensando", disse seu Benedito finalmente. Zé do Barro não disse nada. "Eu levei vantagem no negócio", continuou seu Benedito, e as palavras saíram com uma dificuldade que ficou evidente para os dois. "Sabia que o bicho tinha mais valor do que o que paguei. Não sabia quanto mais, mas sabia." Zé do Barro olhou para o cavalo no pasto. "O senhor tem o documento", disse. "Tenho, e tenho uma proposta." O que seu Benedito propôs surpreendeu Zé do Barro o suficiente para fazê-lo ficar quieto por um tempo antes de responder. Seu Benedito queria fazer uma sociedade. O Faísca seria usado para reprodução, com as crias divididas entre os dois em proporções que ele havia calculado para ser justa. Zé do Barro ficaria responsável pelo cuidado do animal, que voltaria para a sua propriedade, e seu Benedito entraria com o investimento para melhorar a estrutura necessária. Não era caridade. Seu Benedito não fazia caridade, e Zé do Barro não teria aceitado caridade. Era um negócio. Mas era um negócio diferente dos que seu Benedito costumava fazer, um negócio onde os dois lados precisavam ganhar para funcionar. "Por que o senhor está fazendo isso?" perguntou Zé do Barro. Seu Benedito ficou um momento olhando para o Faísca antes de responder. "Porque eu errei no primeiro negócio", disse. "E por que erro que a gente não conserta quando pode vir a peso que a gente carrega para sempre?" Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que seu Benedito havia feito em muitos anos. Talvez o mais próximo que havia feito na vida.
Zé do Barro olhou para o homem sentado à sua frente, para o cavalo no pasto, para as mãos no próprio colo. Fechado, disse. Lindalva soube quando o marido chegou em casa. Desta vez, não precisou nem olhar para a posição dos ombros. Era o jeito que ele desceu do animal, como se o peso que havia carregado por meses tivesse ficado na estrada. Ela não perguntou nada naquele momento. Esperou ele sentar, colocou o café, esperou. O Faísca volta, disse Zé do Barro. Ela ficou quieta por um segundo. Eu sabia que voltava, disse ela. E tinha um jeito nessa frase que não era sobre o cavalo. Ou era sobre o cavalo e sobre muito mais ao mesmo tempo, do jeito que as frases dos casais antigos geralmente são. O Faísca voltou para a propriedade de Zé do Barro numa manhã de setembro, com o céu daquele azul específico do sertão depois das primeiras chuvas. Os 3 filhos foram ver o animal chegar e o mais novo, que tinha 6 anos e nunca tinha visto o Faísca em pessoa, mas havia ouvido a história repetida em casa até saber de cor. Ficou parado olhando para o cavalo com aquela expressão de criança que vê algo que ainda não tem palavras para descrever. É bonito, disse o menino finalmente. É, disse Zé do Barro. Por que ele ficou tão bonito? Zé do Barro pensou por um momento. Porque ele sempre foi, disse. A gente é o que é. Às vezes demora para aparecer, mas está lá. O menino considerou isso com a seriedade que as crianças dão para as respostas dos pais quando percebem que estão recebendo algo importante. Nos anos seguintes, a sociedade entre Zé do Barro e seu Benedito funcionou. Não sem dificuldades, não sem os atritos naturais de 2 homens com jeitos diferentes de ver as coisas, mas funcionou. As primeiras crias do Faísca confirmaram o que o avaliador havia previsto. A propriedade de Zé do Barro cresceu. A de seu Benedito também, de uma forma diferente, mais relacionada ao que ele entendia como reputação do que como dinheiro puro. O sertão é pequeno de um jeito específico, todo mundo sabe de tudo, e a história de como seu Benedito havia devolvido o que era de direito, mesmo sem ser obrigado, circulou do jeito que as boas histórias circulam. Devagar, de boca em boca, com aquele peso de coisa verdadeira que as pessoas sentem quando ouvem. Certa vez, num fim de tarde na varanda, seu Benedito disse para Romildo, o capataz, aquele cavalo me ensinou mais do que anos de negócio. Romildo perguntou o quê? Que às vezes o que parece fraco tem o melhor sangue, e que a gente que acha que está levando vantagem é quem está mais perto de perder. Romildo ficou quieto, como ficava quando o patrão dizia algo que merecia silêncio. O Faísca viveu mais 12 anos depois de voltar para Zé do Barro. Morreu numa manhã de inverno, com o pelo ainda brilhante, deitado no pasto que conhecia desde potro, como se tivesse escolhido com cuidado o lugar e a hora de partir. Zé do Barro foi o último a sair do pasto naquele dia. Ficou lá até o sol ir embora, com a mão no pelo do animal, em silêncio. Tinha muita coisa para agradecer e sabia disso. O sertão, que guarda segredos e histórias com a mesma paciência com que guarda água embaixo das pedras nos meses de seca, guardou também aquele momento, aquele homem, aquele cavalo, como guarda tudo que é verdadeiro e merece ser lembrado. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. A gente traz as histórias que provam que caráter e valor verdadeiro sempre aparecem, não importa quanto tempo demore. Até o próximo vídeo. Num dia de feira, mais de 1 ano depois da sociedade firmada, seu Benedito e Zé do Barro se encontraram no mesmo ponto de venda de animais, onde, anos antes, o Faísca havia sido tema entre os feirantes. Os 2 tomaram café num bar de esquina, sentados numa mesa pequena, numa intimidade que nenhum dos 2 teria previsto naquele tempo em que um devia e o outro cobrava. Seu Benedito, que não era homem de muitas palavras sobre si mesmo, disse uma coisa que Zé do Barro guardou e repetiria anos depois para os filhos. Eu passei a vida inteira achando que negócio bom era aquele onde eu levava mais do que o outro.
Aprendi tarde que negócio bom é o que os dois querem contar para os filhos. Zé do Barro ficou olhando para o café. Meus filhos já sabem a história, disse. Os meus também, disse seu Benedito. E havia nessa admissão algo que custava, mas que ao mesmo tempo parecia necessário, como tirar um espinho que ficou enterrado tempo demais. O filho mais velho de Zé do Barro, o Raimundo, cresceu com a história do Faísca como parte de quem ele era. Quando foi a hora de fazer o primeiro negócio de animal por conta própria, na feira de Picos, ele lembrou do pai e do cavalo magro e pagou o preço justo, mesmo podendo pagar menos. Aprendi com meu pai que negócio ruim pesa mais do que negócio bom lucra. A diferença às vezes cabe num único momento de escolha. Era a lição do Faísca, passada para a geração seguinte sem que ninguém precisasse escrever nada. Isso é o que as boas histórias fazem. Andam por conta própria, de pai para filho, até que ninguém mais lembra de onde vieram, mas todo mundo reconhece que são verdadeiras. O filho mais velho de seu Benedito, que havia herdado a fazenda, dizia que o pai havia mudado depois do Faísca. Não de forma dramática, mas mudado de um jeito que quem convivia percebia com clareza. Ele ficou mais devagar, dizia o filho, no bom sentido. Virou um homem que pensa antes de falar o preço. Era um legado estranho para um fazendeiro do sertão, mas era um legado. E no sertão do Piauí, onde a terra ensina as pessoas com a mesma paciência com que guarda a água para quando precisar, esse tipo de legado é o que fica. Não o tamanho da fazenda, não o número de animais. O que fica de verdade é o que os filhos contam para os netos nas noites frias do sertão, quando a conversa vira as histórias que valem a pena carregar pela vida. O Faísca foi um cavalo, mas foi também, sem saber e sem querer, a régua pela qual dois homens mediram o que eram e decidiram, cada um à sua maneira, o que queriam ser. Isso não tem preço em nenhuma feira. Lindalva, que havia segurado a casa enquanto o marido carregava o peso, teve o reconhecimento que esse tipo de pessoa raramente recebe em vida. Numa roda de conversa, anos depois, alguém perguntou a ela qual tinha sido o momento mais difícil de tudo aquilo. Quando ele chegou em casa sem o Faísca pela primeira vez, disse ela, não pelo cavalo, mas pelo jeito que ele chegou. Tinha alguma coisa quebrada naquele dia que eu não sabia se ia se consertar. E consertou? Consertou, disse Lindalva. Ele sempre foi inteiro. Só precisou de tempo para voltar a ser. O sertão guarda essas histórias com cuidado. E de vez em quando o sol bate de um jeito específico no pasto e o vento move o capim com aquela lentidão que parece intencional, parece que o Faísca ainda está lá, pastando no horizonte, bonito do jeito que sempre foi desde o começo, esperando apenas que alguém com olhos bons o suficiente finalmente parasse para enxergar.